Tem? Deixa eu ver aqui só. Olha, tem pessoas online aqui, então a conexão tá ok. Agora sim. A paz, irmãos. Boa noite. Vamos começar mais um estudo bíblico e desejar aí a paz de Deus para todo mundo. Estamos aqui ao vivo na igreja, 7 horas e 33 minutos. E aí, se você está escutando aí, tá tudo ok? Manda um alô aí, quem está online. E manda um joinha aí se o som tá ok. E vamos começar mais um estudo bíblico. Aqui na igreja temos já os irmãos, a Tainá, a Ariane, o José e o pastor Elton. Paz, irmão. Escutou aí? Falei, irmão, rapaz. Paz, irmão. Hoje ao vivo aqui pela primeira vez na igreja. E vamos começar mais um tema importante sobre a Cristologia. E já é a quarta aula sobre Cristologia, né, irmãos? Passa rápido, hein? É um mês já, né? Um mês já. E o tema hoje é Cristo na Bíblia. Nós vamos perceber que Cristo está desde Gênesis a Apocalipse. Claro que não vamos ver tudo, né, de todos os livros assim, né? Mas nós vamos adentrar em alguns tópicos, né, algumas mensagens em versículos que fala sobre Cristo estar presente em toda a Bíblia, né? E não somente no Novo Testamento, onde até os próprios evangelhos assim descreve, né, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala abertamente ali do Messias, de Jesus, mas todos os livros falam de Jesus. Aí a gente vai reconhecer a presença de Cristo, né? E reconhecer que Cristo é o centro da Bíblia. Aí os irmãos que estão aí no Instagram, só lembrando que no Instagram não é possível comentar e nem curtir. E também depois não vai ficar salvo, né? Então o Instagram, mesmo se você deitar aí o celular, você consegue acompanhar melhor, mas dá para você acompanhar tranquilo o estudo, tá bom? Amém? Então vamos começar mais o estudo, fazer uma oração, amém? Deixa eu só tirar aqui. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, damos início em mais um estudo, Pai. Que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado, o Senhor venha falar com cada um de nós, Pai. E venha, Senhor, revelar a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, nos ensina mais uma vez, Pai, mais um dia, a Tua palavra. Direciona, Pai. Em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Não sei se vocês lembram, mas na última live caiu bem no finalzinho ali. O bom que caiu bem na hora que eu finalizei ali mesmo, né? E só ficou mais alguma coisa ali para comentar sobre o versículo. Eu queria que os irmãos abrissem em João, capítulo 8, versículo 7. Aí ali caiu, eu falei só fiz uma resumida ali do versículo e já finalizei. Mas depois nós percebemos que na hora que eu falei ali, não peques mais, aí tinha acabado. Mas graças a Deus foi até onde realmente ia ter o entendimento ali. Mas a gente só ia acrescentar mais um resumo, que aqui esse versículo fala da mulher adúltera, né? E nós estávamos falando sobre o amor de Jesus. Esse amor que resgata, né, que segura com a mão direita e vem com todo o amor tirar do perigo ali. Mas acima de tudo, nós vimos que Jesus, ele não quer trazer essa interpretação, Jesus é paz e amor, ele gosta do pecado. Mas não, ele gosta do pecador, né?
mas não gosta do pecado. E nós finalizamos aqui onde nós vimos que Jesus salvou ali, né, aquela mulher adúltera e ensinou a ela algo que até hoje é uma lição para cada um de nós, né? Onde diz aqui no finalzinho que ela falou, e Jesus falando com ela. E ela disse: ninguém, Senhor, que ninguém ia condenar ela. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Aí Jesus fala aqui um ensinamento que é para ficar nos nossos corações e fica séculos e séculos, né? Porque a palavra ela é viva e eficaz para todos nós, né? Que diz: vai-te e não peques mais. Aqui é um amor de Jesus, onde ela resgatou ali a adúltera, a pecadora, né? Mas acima de tudo, deu um legado para ela, né? Deu uma direção para ela. Eu te salvei aqui, né? Eu tenho um amor por você, mas eu preciso que você vai e não peques mais. Se conserte, né? Se renove. E é algo interessante desse amor de Jesus, né? Alguém quer compartilhar algo sobre esse amor? Sobre esse entendimento que é esse versículo tão importante, né? Que é o amor de Jesus e, acima de tudo, uma exortação ali, um ensinamento. Alguém quer comentar alguma coisa? Os irmãos aí também podem comentar. A paz, irmã Elci, a paz, irmã Marileide, irmã Luzinete, tudo bem? A Ariane vai falar. E essa, ele escreve no chão, ele escreve com o dedo no chão. Então, eu acho que eu tenho duas vezes na Bíblia que eu escrevi que ele escreve com as próprias mãos. Essa e o levantamento. Verdade. A Ariane, não sei se vocês escutaram aí, se saiu aí no áudio, a Ariane comentou sobre esse momento que fala que Jesus escreveu ali no chão, né? O próprio Jesus escrevendo. E também tem um outro momento onde Deus ali, no Antigo Testamento, onde Deus escreveu na tábua, né? Entregou para Moisés a palavra ali. Muitos momentos, né? Onde o próprio Deus escreveu mesmo, né? E a gente pode depois se aprofundar mais sobre o que Jesus escreveu ali na ilha, né? Mais na frente. Também tem um estudo sobre isso aí. Nós podemos se aprofundar mais na frente. A paz, irmã Aline. O José está aqui, está dando a paz também. O José chegou aqui e disse que choveu um pouco, mas não se molhou, tá bom? Amém. Agora, vamos adentrar agora no estudo mesmo, o tema sobre Cristo na Bíblia, né? Sobre esse tema muito importante para nós. E eu queria a participação dos irmãos, tanto aqui como aí também. Eu queria que os irmãos descrevessem, escreve aí nos comentários, algum tema da Bíblia. Nós temos vários temas principais, né, da Bíblia, inclusive de estudo, de tudo, né? Temas que assim nós tiramos da Bíblia. E escreve aí algum tema que você acha importante da Bíblia. Eu vou dar um exemplo. O tema pecado, né? É um tema, né? Qual outro tema nós podemos assim dizer e tirar da Bíblia e descrever? Coloca nos comentários aí. Eu ver a participação dos irmãos. E aqui também os irmãos, se tiverem também algum tema que possam dar como exemplo. Tá. Alguém fala algum tema? Jus vai falar um tema aqui para nós. Qual o tema, Jus, que nós podemos tirar assim, da Bíblia como principais temas da Bíblia? A fé. Você começou, né? Você começou, mas tem uma pausa. Verdade. O Jus falou aqui o tema fé, né? É um tema também muito importante. Tem mais algum tema, irmãos? Salvação. Tainá falou o tema salvação. E você escreve aí também nos comentários, irmão. Queremos que você também participe aí com a gente. Qual o tema? Pastor, tem algum tema?
Vai passar para a Ariane. Bom, os irmãos aqui não tem mais temas. Vamos ver se alguém escreveu aqui. Pô, interessante falar sobre profecias, né? Profecias. É. E aí, irmãos? Quero ver a participação dos irmãos, hein? Comenta aí um tema aí pra gente. Ó, o irmão Rogério falou que o som tá bom. A paz, irmão Roger. Irmão Rogério. Ó, a irmã Elci colocou aqui, ó, fé também. Muito bem, irmã Elci. É um tema também muito importante. Amém. Agora nós temos aqui alguns exemplos. Agora imagine todos esses temas sem Jesus. O que seria, né? A Tainá falou aqui salvação. O que seria o tema salvação sem Jesus? O tema fé também. Fé sem Jesus. Nós temos que crer no Filho, né? Aí eu vou colocar aqui uma planilha no Excel para nós vermos melhor sobre o que seriam esses temas, alguns temas, sem Jesus. Eu vou sair um pouco aqui da tela para vocês poderem ver melhor. Aqui está reconectando. Vamos ver se entra aqui, ó. Mas os irmãos aqui acho que conseguem ver, né? Por enquanto. Vocês conseguem ler aí esse gráfico? Tá conseguindo ler? Aqui ele às vezes dá um pouco de... Trava um pouco aqui, não voltou. Mas vamos ver lá. Aqui, ó, voltou. Agora vai melhor, né? Vamos ver aqui, olha que interessante. Nós temos aqui a primeira coluna, que são os temas, né? Vamos dizer assim, os principais temas. E a coluna da direita seria esses temas sem Cristo, sem a presença de Cristo. Olha que interessante. Vamos colocar aqui o tema salvação. Sem Cristo, olha o que seria. Não haveria salvação, visto que Jesus não teria morrido em nosso lugar. Né? Você vê que então a salvação é o quê? Nós só temos acesso porque Jesus foi crucificado, ressuscitou, né? E hoje nós temos a oportunidade de sermos salvos, mas através de Cristo. Olha outro tema, pecado. Vamos ver o tema pecado sem Cristo. Ó, seriam imperdoáveis sem o sacrifício de Cristo. Lembrando que o sacrifício de Cristo trouxe o perdão, né, para todos nós. Trouxe ali a oportunidade de perdoarmos os nossos pecados e levar na cruz, né, todo o pecado. Então, graças a Jesus, nós temos essa oportunidade de sermos perdoados do pecado. E a vida, ao tema vida. Vamos ver, vida, tema vida sem Jesus. Diz, Jesus é o caminho, a vida. Vamos ver aqui, peraí. Caiu aqui, ó. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem nós vemos a Deus, temos que ver a Cristo, né? Então, sem Cristo, nós não íamos ver o Pai. Outro tema importante é o tema sobre o homem. Sem Cristo, ó, sem Jesus, não haveria o homem. Pois somos criatura e imagem dele. Dizendo, desde o começo, né? Jesus ali, quando estava o Pai, o Filho, o Espírito Santo, fez o homem, a imagem e a semelhança dele, né? Então você vê que interessante, aqui nós começamos esse tema, né, Cristo na Bíblia, e a importância aqui de os principais temas. Como seria sem Cristo? Seria algo sem anexo, né? Falta. Então você vê a importância de Cristo nas nossas vidas, né? O estudo vai abranger isso, né? A importância. Alguém tem mais um comentário, algo a dizer sobre isso? Ou sobre algum tema também importante? Pode falar, irmão. O amor. É um momento que poderia colocar a respeito do amor que tem, por exemplo, a Bíblia dizendo, ninguém tem amor
pastor falou que agora o tema importante, o amor, sobre Jesus dando a vida nos amigos, né? E a importância do tema amor ver a presença de Jesus. Não só vamos dizer o tema, mas o amor, né? Sem Jesus seria, né? Faltava, né? Faltava. E Jesus é amor, né? Amém? Muito interessante. A gente vê também, a gente pode colocar aqui também outros temas como casamento, né? Casamento sem Jesus, o que seria? Né? E nós vemos que Jesus, ele fez o primeiro milagre, né? No casamento. Né? E Jesus, ele sempre tem que ser o primeiro convidado, tem que estar. Então nós vemos aqui a importância de Jesus. Amém, irmãos? Agora vamos. Eu queria que os irmãos abrissem, se puder aí, já adiantar na vida de vocês. Lucas 24, capítulo 27. Amém. Assim. Lucas 24, capítulo 27. Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 27, né? Nós vamos agora ver a importância de Cristo sobre a Bíblia, né? E não só a importância, mas como os próprios relatos assim escrevem Cristo. Vamos ver profetas do Antigo Testamento, como Moisés, como vários outros, assim falaram sobre Cristo. Vamos ler esse versículo aqui. Ó, Lucas, capítulo 24, versículo 7 diz: E começando por Moisés, e com todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Aqui falando sobre Cristo. Né? Desconectou aqui, tá? Será que desconectou aqui? Né? Estamos ao vivo aqui. Será que vai ficar melhor o som? Às vezes é melhor tirar o microfone que vocês falarem, né? Porque aí o pessoal aqui de casa escuta melhor. Então vamos ver aqui esse versículo, que é o próprio Jesus falando para dois discípulos. Se vocês depois puderem ler esse capítulo inteiro, que é o capítulo de 24 de Lucas, ele fala de dois discípulos. Aqui foi após Jesus ser morto na cruz, depois Jesus foi ressuscitado. Só que no caminho iam dois discípulos questionando: poxa, olha o que fizeram com Jesus, né? E eles estavam tristes ali, cabisbaixo, e conversando sobre a sepultura, como pode ter acontecido. Eles não tinham entendido ainda, né? Eles estavam ali no caminho, conversando, batendo um papo mesmo, né? E questionando sobre o sepultamento de Jesus, conversando ali, inclusive nossos amigos foram lá na túmula, e eles já não estavam mais, ele já não estava mais lá. Diz que ele já tinha saído de lá, né? Uns falam que ele ressuscitou. Então, e eles questionando até os próprios líderes da época, né? Você viu que os líderes fizeram com Jesus, né? Algo terrível. E questionando mesmo, né? Você vê com dúvidas. E aí foi onde Jesus apareceu. Jesus apareceu ali para esses dois, né? No meio do caminho. E falou: ei, vocês não entenderam nada. Aí Jesus vem e fala. Começou a explicar mesmo sobre que era necessário Jesus, né? Ter morrido, ter sofrido. Eles não entenderam que Jesus, acharam que Jesus não poderia ter sofrido tanto. Mas Jesus vem e fala: não, eu precisei sim ter morrido, ter sofrido, porque era necessário. E aí onde Jesus vem e lê isso aqui para eles, ó, esses dois discípulos. Aí, começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele achava em
todas as Escrituras, né? Dando um relato aí de que seria necessário acontecer isso mesmo. Desde Moisés, Jesus começou a explicar para esses dois discípulos que era necessário, né? E desde lá de Moisés já vinha sendo relatado isso. Então é interessante, é o Lucas, capítulo 24, né, versículo 27. Aí, se vocês puderem ler tudo, né, esse capítulo, escreve sobre isso. E Jesus já adentrando sobre isso. Lá de Moisés já se falava de Jesus, né? É uma bênção, né? Esse momento aqui. Que naquela época já se tinha dúvidas, né? Então por isso que é muito importante nós estarmos sempre lendo as Escrituras, né? Boa, agora vamos se aprofundar mais aqui. Queria que os irmãos abrissem em João capítulo 1, versículo 3. O som tá bom? Deixa eu só tirar aqui, peraí. Diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Interessante, né, esse versículo, né? Engloba tudo, né? Alguém tem uma ideia sobre o que quer dizer isso? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O que está explicando esse versículo, né? Falar sobre esse versículo? Pô, vamos entender aí, né? Que no Antigo Testamento nós podemos ver a Trindade operando. Gênesis capítulo 1 vai falar do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Só que aí não aparece Deus Filho, especificamente Deus Jesus. Mas se nós começamos a estudar a palavra, diante do Espírito Santo, vamos perceber que Jesus está operando naquele momento, porque Ele é a palavra. Então, quando Deus fala assim, haja luz, Jesus, como é a palavra, automaticamente as coisas aconteceram, as coisas foram criadas mediante a palavra, mediante Jesus, né? Então, sim. Deu para entender ou escutar? O Jô está mais no fundo lá, né? Se vocês escutaram, mas o Jô falou sobre a palavra que é Jesus, né? Quando Deus fala, haja luz, está profetizando a palavra, né? Que é o próprio Jesus. E Jesus quer dizer a palavra, né? É o verbo, né? Que se fez carne e é o próprio Deus. Então, quando nós lemos esse versículo, todas as coisas foram feitas por Ele. Então, é todas as coisas. Não tem como a gente chegar aqui e falar, então Jesus ele só teve participação aqui ou ali, ou ele só apareceu aqui ou ali. Não, diz que todas as coisas, tudo que foi criado, né, assim como você falou, lá não haja luz, né, antes da fundação do mundo, tudo que foi feito, então aqui já está englobando isso. Aí fala na parte B, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Dizendo que foi tudo por ele, né? Você vê que quando nós começamos a adentrar aqui, nós vamos ver que desde Gênesis, você vê que era algo sendo preparado para o próprio filho. E acontecer, né, o sacrifício. Então tudo sendo preparado por ele. É tudo uma obra sendo ali elaborado, sendo Deus ali fazendo para o próprio Jesus, por ele, né? Todas as coisas foram feitas para ele, por ele. Né? E ele tinha Jesus que tinha um foco, um objetivo, né, de uma grande obra nas nossas vidas, que era morrer na cruz, ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, né? Até aí chegar, você vê que vem desde lá de trás. Então, tudo sendo feito por ele, para ele, né? Nós vamos começar a compreender mais na frente aqui. Quer ver? Vamos ver mais um versículo interessante que está em João 10, capítulo 7. Nós vamos perceber aqui um versículo muito importante.
falando da centralidade de Jesus. Diz assim, ó, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aqui falando da porta da salvação, né? A porta da salvação. Ele é a porta. Então você vê que é algo assim primordial. Nós vemos a importância de Cristo. Né? Falando, ele é a porta. Se ele é a porta, ninguém entra, né? Não ser por ele. Então nós vemos essa importância de Cristo. Eu sou a porta. Né? E aqui está falando sobre a salvação. Que a gente vai perceber aqui agora no próximo versículo, que é um pouco à frente, que é o 10:9, né? João 10, versículo 9, que é uma continuação, que diz, ó, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. É um versículo bonito e mostrando essa importância de Cristo, né? Dizendo, ele é a porta. Não tem outra porta, falando que não tem outro que nós possamos entrar, a não ser Jesus, né? Mostrando toda a responsabilidade ali e que não tem outras possibilidade de nós adentrarmos na porta que é a salvação, que é Ele, que é Cristo, né? Nós temos que entender essa importância de Cristo e vemos que não tem outra opção. Por exemplo, não, mas nós podemos entrar pela janela, né? Pegar ali algo à parte que não seja Cristo. Mas não, nós estamos falando, é a porta, está falando aqui a porta, né? Temos que entrar pela porta, né? Então o alvo é sempre Cristo. Aí diz aqui, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele fala, entrar por mim, mais ninguém. E entrará e sairá e achará pastagem. Né? Vai achar o que nós necessitamos, daquilo que precisamos, através de Cristo. Né? Algo grandioso aí sobre a centralidade e a importância de Cristo. Né? Alguém tem um comentário sobre esse versículo? Amém. Chegando. O pastor falou aqui, ó, por ele e para ele são todas as coisas. Mais outro versículo aí que enfatiza, né, esse momento que é o Cristo. Pode ler, o Júlio vai ler Colossenses, capítulo 1, versículo 15 em diante. O Júlio vai ler um versículo também sobre o tema. O irmão Carlos chegou aqui agora. Paz, irmão Carlos. Muita chuva aí, Carlos. Paz, irmãos, estão chegando aí agora. Estamos falando sobre o tema Cristo na Bíblia. Nós vamos ver que Cristo está sobre toda a Bíblia, né? Todos os livros, todos os momentos assim, enfatiza a centralidade e a importância de Cristo. Ó, a Ariane vai ler aqui agora para nós. Ele é a imagem de Deus divino, o primogênito de todas as criaturas. Porquanto nele foram criadas todas as coisas do céu e da terra, as visíveis e as invisíveis, seja o trono ou dominação, seja o governo ou poder. Tudo foi criado por ele, para ele. Ele existe antes de tudo iniciar, e nele todas as coisas. Bem isso, né? Vocês conseguiram escutar aí bem? E foi Colossenses capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 15, que fala também sobre por ele, para ele são todas as coisas, mostrando essa centralidade, né? Esse versículo também fala da importância e nos fala que é o centro de tudo, né? O centro da Bíblia e é o centro, que é Cristo. É muito importante os irmãos também lerem isso daí, tá bom?
Agora eu queria que os irmãos abrissem Atos, capítulo 4. Daqui a pouco nós vamos ver outra planilha falando sobre Jesus, bem elaborada aqui, muito legal. Atos 4, versículo 12. Diz assim, ó. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, mais uma vez aqui falando sobre a salvação, né? E aqui já nós estamos vendo no Novo Testamento, né, em Atos, onde Pedro e João estão ali no Sinédrio, anunciando sobre a ressurreição de Jesus, né, ressurreição, e que Jesus veio para resgatar, veio porque ele precisava acontecer tudo isso, né? Mas ali os chefes, vamos dizer assim, do Sinédrio, não entendiam e não aceitavam isso como verdade, como Jesus era o próprio Messias, não acreditavam que Jesus teria ressuscitado, né? Ali, e Pedro e João, ali com toda a audácia e cheio do Espírito Santo, estavam ali pregando, né? O interessante é que a gente vê nessa passagem, que é Atos 4, que foram alcançadas até 5.000 pessoas. 5.000 pessoas conseguiram escutar ali Pedro e João falando sobre Jesus foi ressuscitado, né? E ele veio para nos salvar, que ele é a salvação, né? E ali ele falando com toda a autoridade continuava pregando com ousadia. Por isso que é muito importante nós temos esse momento de reflexão. Vemos que é importante divulgar isso, né? É importante nós sempre estamos falando sobre Jesus, o único Salvador, né? Assim como Pedro e João assim estavam pregando ali nesse momento. E aí foi um momento onde Pedro e João, com toda a audácia e cheio do Espírito Santo, falou para eles, né, para os líderes da sinagoga ali, falou: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então ali você vê Pedro ali e João na frente ali falando, pregando sobre Jesus e falando, não há outro, né, que devamos se achegar para ser salvos, só Cristo. E ele foi ressuscitado. Se você ler aí o capítulo inteiro, você vai ver esse momento onde, com toda a ousadia, né, Pedro e João assim pregavam sobre Jesus, o Salvador, e que foi ressuscitado. E a gente vemos aqui no Novo Testamento, né? Olha que versículo também interessante. Nós já estamos finalizando, tá, irmãos? Está em João, capítulo 5. Os irmãos vai anotando aí, tá? Para se organizar, é bem melhor. Vamos ver aqui. João capítulo 5. Olha que versículo interessante. Diz, ó: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus falando, né, sobre examinais as Escrituras. Então é ela inteira testifica Jesus. Então se você ler o versículo, você vai entender, então, examinais as Escrituras, então é desde Gênesis a Apocalipse, é toda ela. E aí diz na parte B, ó, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E diz, ó, e são elas que de mim testificam.
É dizendo toda a Escritura, tudo aquilo que foi escrito na palavra, na Bíblia, testifica Jesus. Ele mesmo falando ali. Então você vê mais um versículo falando que Jesus está sobre toda a Bíblia, toda a palavra. Né? Não tem um momento assim, não, Jesus veio agora, ou depois. Toda a Bíblia, a Escritura testifica Jesus. Né? Toda ela, desde Gênesis, aí vem passando ali por Êxodo, né? Números, e aí vem embora. Muito livro, mas interessante que todos falam sobre Jesus, né? O único. Bem, alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu achei interessante, né, Raul? Que Jesus quer ser o centro. A Bíblia diz: quando estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está onde? No meio. A Bíblia diz que Deus habita no meio do boi. Deus falou para Moisés: reúne o povo e eu habitarei no meio deles. A Bíblia diz que João teve uma visão. Ele viu os anciãos, mas ele viu no meio um cordeiro. Jesus sempre tem que ser o centro da nossa vida. Não é que ele seja egoísta. Muita pessoa pensa, Jesus quer ser tudo. Não, mas ele quer ser o centro da nossa vida. É coisa interessante. Ele sempre quer ser o centro da nossa vida. Ele veio para trazer salvação, né? Um propósito, né? E se nós desviarmos, né? Aí nós falamos outros deuses, vamos dizer assim, a gente acaba perdendo isso que Jesus tudo nas nossas vidas, porque desde o princípio, né? As escrituras assim testificam sobre ele um projeto, né, Jus, que veio sendo feito através dele para a salvação. Então você vê a importância que Jesus muitas das vezes fala: leem a palavra, que ela testifica de mim, né? Trazendo essa responsabilidade que é Cristo. E se nós não entendemos e desviarmos disso, nós acabamos perdendo, né, o principal propósito, que é o que é a salvação, né? Por isso que é muito importante, né, o foco é colocar Cristo como centro de tudo. Porque assim a palavra nos diz, né? Tudo é o centro. Nós vemos aqui no começo que os temas principais, se tirar Cristo, né, acaba toda, vamos dizer assim, a eficácia do tema, né? Então agora, se tiver Cristo, é outra coisa, né? É a mesma coisa nas nossas vidas, né? Agora, vou ver aqui mais uma planilha aqui, ó, bem interessante, que nós vamos ver detalhes de Cristo no Antigo Testamento e Cristo no Novo Testamento. Isso aqui vai ser muito interessante, que a gente vai ter um entendimento, né? Como estava sendo preparado, né? Vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Ó, isso aqui não foi não, né? Aqui vocês estão conseguindo ler aí no telão? Dá para ler? Então, olha que interessante. A primeira coluna aqui é o versículo, né? Ali a palavra de Deus. Na segunda coluna é onde está Cristo. E na terceira coluna é o que o Novo Testamento revela. Então a segunda coluna, na verdade, é sobre o Antigo Testamento. E a segunda coluna é sobre o Novo Testamento. Então, vamos ver aqui, ó. Primeira linha, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que fala sobre a criação, né? A criação. E é o que revela no Novo Testamento. Jesus é o Criador, que está em João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, né? Que diz que era o Verbo se fez homem, era o próprio Deus. Olha, você vê em Êxodo 12, fala da Páscoa, né? No Êxodo do povo, Páscoa. E olha o que revela o Novo Testamento. Jesus é o Cordeiro Pascual, que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 ao 8.
Levítico, momento aqui também que fala sobre Jesus em Levítico, capítulo 4, versículo 6. Aqui. Capítulo 4, versículo 6 diz, ó, na oferta pelo pecado. E é o que revela o Novo Testamento. Jesus é a oferta pelo nosso pecado. Em Hebreus 9, versículo 2. Aqui em Levítico falando sobre o pecado, né, enfatizando e testificando sobre Cristo, né, que Jesus é a oferta pelo nosso pecado. A quarta linha, nós vamos ver agora em Números aqui, ó, no Antigo Testamento, capítulo 11, versículo 7 ao 9, que fala no maná do deserto, aqui fala sobre o maná no deserto, né, que Deus enviou ali para cuidar do povo, né, no meio do deserto, e Deus cuidava. E olha o que revela o Novo Testamento sobre Cristo. Jesus é o pão que desceu do céu. Esse versículo é até bonito, né? Está em João, capítulo 6, versículo 57 e 58. Outro versículo aqui ó, no Antigo Testamento, em Isaías, profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6 ao 7, diz... É o livro mais messiânico, né, que fala sobre Messias no Antigo Testamento, do anúncio do Messias. Né? É o livro que mais fala, no Primeiro Testamento aqui, é o que mais fala sobre o Messias. Aqui não está dando, tá cortando aí, né? Ó, é o livro mais messiânico do Antigo Testamento, o anúncio do Messias. Olha o que revela o Novo Testamento. Foi sobre Cristo que Isaías profetizou. Se lemos lá em Lucas 1, 31 e 33, fala, né, que a Virgem iria conceder o filho. Outro versículo aqui ó, no Antigo Testamento, que fala em Jeremias 31, versículo 31, que diz, na profecia da nova e superior aliança. E olha o que diz o Novo Testamento, diz, pelo sangue de Cristo, né? A nova aliança foi realizada, que está em Mateus 26, 28. Se você fazer um print disso aqui, é bom você guardar, né? Que fala sobre esses momentos importantes do Antigo Testamento com o Novo Testamento, testificando tudo sobre Cristo. Agora aqui em Jonas, ó, em Jonas capítulo 1, versículo 17, diz, figurado nos 3 dias em que Jonas ficou no ventre do peixe, no momento que Jonas ali foi engolido pelo peixe, né? Opa! Olha o que revela... Ah, voltou. Era o cabo aqui, ó. Olha o que revela o Novo Testamento. Cristo esteve 3 dias no coração da terra. Mateus 12, versículo 38 ao 42. Você vê que bacana, né? Isso daqui a gente pode acompanhar ali ó, e ver os momentos. Olha em Miqueias também, ó, no Antigo Testamento, capítulo 5, versículo 2, diz, na profecia de seu nascimento em Belém, que é profetizando, né? Ainda no Antigo Testamento. Aí no Novo Testamento, olha o que revela, Cristo nasceu em Belém, né? Mateus 2, versículo 1 ao 2, testificando isso daí. Em Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 1, diz, na profecia de Cristo no templo. E aí o que revela no Novo Testamento diz, Cristo esteve no templo, Cristo esteve no templo. Marcos, capítulo 11, versículo 15 ao 16. Vê que interessante, né? Fazer esse comparativo, né, entre o Antigo Testamento, tudo testificando Cristo. Né? Por isso que até o tema fala Cristo na Bíblia, testificando esses momentos, né? Por isso que é muito importante, irmãos, nós colocarmos sempre Cristo como centro, né?
que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus estarmos com Cristo. Temos Cristo, né, como ali o centro de nossas vidas, né? Porque desde do Velho Testamento vem testificando Cristo, né? Então, às vezes, porque muitas das pessoas acham que pode confundir, achar que veio somente no Novo, né, antes que ele surgiu como Messias, né? Mas não, ele vem sendo ali anunciado desde Gênesis. Então, essa planilha aí é muito importante nós até anotarmos aí, se anotar no caderno aí. Agora, só para finalizarmos o estudo, né? Porque esse versículo é como se fosse um resumo. É um resumo, praticamente, do estudo, né? Esse versículo. Que está em Efésios, capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Olha que versículo interessante, e é praticamente um resumo, né? Que fala sobre, praticamente um resumo do estudo, né? Que a plenitude de Jesus nos tempos, que é o foco, que é o centro, e de todas as coisas. E aqui nos fala tanto no céu como na terra. Esse versículo faz um resumo. Esse momento onde fala, ó, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, de tudo. Tudo tem que ser para Cristo. Esse versículo ele descreve assim. Na dispensação da plenitude dos tempos. Aqui fala em todo o tempo. Não importa o momento ou o tempo, né, que esteja passando. Mas Cristo sempre o centro, né? Não importa esse momento aí que estamos passando hoje, né? Que fala na plenitude dos tempos. Na parte B fala, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, tudo que está nos céus, como na terra, testifica Cristo, e temos que ver Cristo como centro de tudo. Esse versículo aqui é muito importante nós anotarmos também, né, nesse momento aí. Bem, irmãos, alguém quer dar um resumo aí sobre a aula? Alguma dúvida? Carlos? O Carlos não falou nada. Eu cheguei no final, né? Então eu prestei. Peraí. Muita atenção. Mas sobre o que José falou, sobre que Jesus é o centro, né? Nesses dias da quarentena, todo mundo conseguiu perceber, né, que as igrejas fecharam, que acabaram os cultos, acabaram louvores, mas eu achei um post no Facebook, né? Que ironia do inimigo, né? Que pensou que ia fechar as igrejas, mas não imaginava que ia abrir igreja em cada casa. Sabe, em cada casa, nós aqui nos irmãos da igreja Geração Eleita, cada um nossa própria casa. Por exemplo, Santa Ceia, a família da Ariane, a irmã, que cada um com Santa Ceia na nossa casa. Então, todo mundo em casa. Então, Deus fez um propósito para nós buscar Jesus, independente da igreja, né? Nossas casas, buscando de Deus, unidos aí. Nossa. Isso, hein? Bonito, hein? Vocês entenderam aí o que o Carlos falou? Bonito, hein? Carlos falando sobre esse momento onde as nossas casas, né, viraram a igreja, né, de Deus. A última Santa Ceia foi bonito, que todo mundo até mandou uma foto, né, da Santa Ceia, uma alegria de ceiar, né, Jesus, e ser no centro, né, esse momento de alegria, não importa. O versículo fala, não importa a plenitude dos tempos. Tudo, em qualquer lugar, seja na casa, seja na igreja, tudo tem que testificar Jesus, seja no céu, seja na terra. Então esse versículo nos fala sobre isso aí. O pastor vai falar amém. Então, muito bom, hein? O estudo de hoje, muito legal. E hoje aqui na igreja foi bacana, com os irmãos participando aqui.
Todo mundo de máscara, tá todo mundo aqui de máscara aqui. O pastor falou, tem que ter máscara, né? Aí liberou eu, né? Porque senão eu não ia conseguir aqui falar, mas eu tô distante, os irmãos estão ali distantes, tá, irmãos? A gente fez a precaução aí de tinha que ser feito. Fala que estamos com saudade dos irmãos. Estamos com saudade dos irmãos, não podemos dar abraço somente no cotovelo. E lembrando que está sendo elaborado aí, né, nos próximos estudos aí ainda, sobre o batismo, né? Batismo nas águas, inclusive conversando aqui com o pastor, né, sobre esse estudo que nós vamos elaborar aqui para abençoar aí todo mundo, tá? Sobre o batismo e reconhecer Jesus como o único Salvador. Tá bom, irmãos? Então o estudo hoje está finalizando. Espero que os irmãos aí tenham entendido com clareza aí sobre Cristo em toda a Bíblia, né? O centro, tá bom? E até a próxima aqui. Deixa eu fazer uma oração ainda. Aqui, acho que... teve mais aqui, ó. Irmão Manuel, irmã Maria, a irmã Cida, paz e irmã Cida, o irmão Manuel, paz e irmãos. A galera aqui da igreja tá mandando um abraço aí. E vamos fazer uma oração, né? Amém? Eu convido a Ariane para fazer a oração final. Glória a Deus. Oi, irmãos. A paz. Tá aparecendo eu? Oi, irmãos. A paz. Tudo bem? Vamos fazer oração para terminar o estudo. Foi uma bênção, né? Falar sobre a cristologia. E amém. Feche seus olhos aí. Coloca a mão no seu coração se você se sentir à vontade. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, Jesus, honrado, glorificado, santo seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por mais este estudo, Senhor. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui na tua casa. Obrigada, meu Deus, pela vida do Ralph, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, abençoá-lo. Que o Senhor venha, Jesus,